Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Hoje eu estou um pouco resfriada. Se a minha voz falhar, eu tossir, vocês, por favor, relevem, tá bom? Mas é o seguinte, eu estava preparando, eu queria um tema, né, diferente, que abordasse um pouco de ciência, né? Curiosidade, medicina, né? E esse tema, experiência de quase morte, tá? É justamente um tema, né, que não é muito abordado, né, não é muito discutido na doutrina espírita, porque ele é um tema muito mais levado ao lado científico, médico, né, do que relacionado aos estudos espíritas. Mas hoje, né, nós vamos pegar e vamos fazer uma relação, né, desse tema de experiência de quase morte, que abreviado costumamos falar EQM, nós vamos abordar e mostrar que tem muito a ver, se você for ver uma relação desse tema com o que nós já sabemos sobre a doutrina espírita, principalmente essa turminha já do quinto ciclo, que já vem há já mais de 2 anos estudando o que é desencarne, o que é espírito, o pré-espírito, processo desencarnatório, como prossegue, né, a vida além da morte. Então, quando eu for relatar alguns casos, vocês já vão começando a assimilar, nossa, é isso, é aquilo. Então, vocês vão ver que mesmo ele não sendo tratado de forma com o tema espírita, na doutrina espírita, é o tema que tem tudo a ver, porque está todos os nossos conhecimentos, aquele que tem um pouco de entendimento da doutrina vai saber entender o que está passando em cada situação dessa. Bom, então vamos lá. Primeiro, eu queria mostrar para vocês, eu gosto de começar sempre falando qual o significado da palavra pela qual nós vamos estudar, né? Eu sempre gosto de mostrar o significado em si, em geral, fora o entendimento da doutrina espírita. Então, eu peguei aqui o que significa, né, no Info Escola, o que significa o tal do EQM, experiência de quase morte. Aí ele fala o seguinte: essa doutora Ana Lúcia Santana, né, ela é mestre em teoria literária, e ela explica que essas experiências de quase morte, as pessoas encontram-se normalmente mortas clinicamente, sem o decreto da morte cerebral. Supostamente são transportadas para outra dimensão da existência, passam por sensações e visões, retornam para a vida e se revelam, né, transformadas, renovadas em suas atitudes e crenças. Então, aqui é um significado amplo, né, de um entendimento da maioria dos casos, não do nosso explicação, né, da nossa explicação do que nós temos na doutrina espírita, mas ela mostra que realmente é a experiência de quase morte. Tá? E é o seguinte, como eu falei para você, ele não é um tema tratado, tá? Pela doutrina, mas tratado mais pela medicina, estudado por pesquisadores, para psicólogos, né, que investigam esses fenômenos, que para eles isso são inexplicáveis. Não, mas para nós espíritas, como eu falei para você, é um assunto que tem tudo a ver, porque são tratados, tá? Todos os temas aqui nas nossas aulas, eu gosto de sempre frisar que são assuntos tratados dentro da nossa doutrina, que é dentro dos 5 livros de Kardec. Ou é da Gênese, livro dos Espíritos, do Evangelho. Então, todos os temas nós fazemos relação à doutrina espírita, tá? Então, esse tema de EQM, experiência quase morte, nós tratamos, tá? No livro dos Espíritos, no livro 8, capítulo 8, livro 2, né? Tem as perguntas 400 a 412, que nada mais é do que emancipação da alma. Né? Esse tema já foi abordado, acho que uns 2 anos atrás, né, Silvana? Quando você falou sobre os sonhos, sonambulismo, né? Quer dizer, então, como vocês já começaram a ver, que já tem relação com uma coisa que já foi tratada, né? Que seria nada mais do que o quê? Um simples desdobramento do espírito. Então, esse tema é tratado no Livro dos Espíritos, da pergunta 400 a 412, tá?
Então, esse fenômeno, gente, acontece em diferentes culturas, em diferentes épocas de todo o mundo. Sempre existiu esse fenômeno, tá? Que é justamente, há relatos de EQM há milhares de anos que são relatados na Bíblia, né? Inclusive, tá? Tem escrituras no Livro dos Mortos, no Antigo Egípcio. Você sabe que eles têm uns livros, né? Os egípcios tinham um livro chamado Livro dos Mortos, e tem casos relatados, né? Justamente desde a época dos egípcios. Por isso que eles tinham aquela mania, né? De mumificar, preservar, entendeu? O corpo, né? Esperar com todas as riquezas, com tudo que a pessoa construiu, porque pensava que a pessoa poderia realmente voltar por conta dessas experiências, tá? Então, mostra que esse fato sempre ocorreu em todas as épocas, né? Em todos os lugares, em todas as culturas. Ah, só acontece com os cristãos. Não, só acontece com os muçulmanos, aconteceu com o Egito, com o Japão, em todas as culturas onde tem ser humano, está sujeito exatamente a essa experiência de EQM. E aqui trata, tá, na Revista Espírita de 1858. Isso, gente, há 164 anos atrás, Kardec, né, coloca nessa Revista Espírita, que é uma revista que era publicada, né, todo mês, e ele fala que o seguinte, que isso, né, ele tratou que Platão, na época de antes de Jesus Cristo, quer dizer, mais de 2000 anos atrás, Platão já relatava, tá? Que ele falava o seguinte para os seus alunos, né? Que era a narração que fala que existia um homem, né, armênio, que era um soldado, que foi morto em batalha. 10 dias depois, como se carregava os cadáveres, né? O seu foi encontrado são inteiro, quer dizer, ele estava lá no meio dos outros mortos no campo de batalha. Levaram para casa para fazer os seus funerais. E no segundo dia, quer dizer, que estavam preparando, né, quando já estavam preparando a fogueira, que eles tinham, né, eles têm esse ritual de preparar as fogueiras para poder queimar, né? O cara ali simplesmente levantou, reviveu e relatou o que aconteceu, o que viu na outra vida. Quer dizer, um caso de EQM, isso, né, antes de Jesus, né? Quer dizer, há 428 anos antes de Jesus. Quer dizer, sempre aconteceu, né? Então, um caso que sempre foi presente na humanidade. E se a gente for ver, na verdade, gente, EQM, né? São experiências vividas por cada indivíduo, né? Cada um do seu jeito. Não existe um jeito único, né? São diversos casos e cada qual vai viver cada qual de um jeito. Isso acontece quando a pessoa está exatamente em quê? Em um risco de vida, né? Ou o caso de um acidente grave, ou estado de coma, né? Ou a maioria das vezes ocorre naquele momento da parada cardíaca, em que justamente em alguns casos as pessoas precisam ser ressuscitadas por aqueles aparelhos elétricos, fibrilizador do coração, tá? Então a maioria desses casos ocorre sempre quando está nesse risco de vida, né? Então, quando essas pessoas acordam, né, elas saem desta situação, né? Pode ser homem, mulher, crianças, idosos, independente da idade, né? Então, eles possuem uma série de lembranças, né, que viveram durante esse estado de inconsciência, que as pessoas falam, mas que, no caso, seria um estado de consciência especial, né? Que, no momento, né, ele deveria estar o quê? Né? Deveria estar inconsciente, mas como é que ele pode estar lembrando de certos acontecimentos? Então, isso mostra, né, que mesmo sendo diferentes os casos entre as pessoas, existem pontos em comuns. Cada qual tem a sua experiência, mas existem pontos em comuns que ocorrem na maioria dos pacientes de EQM. E quais são esses pontos comuns? Eu vou relatar para vocês, desculpa, que quando eu for relatar para vocês, vocês já vão começar a já falar, isso é isso na doutrina. Ah, já ouvi falar. Vocês vão começar a fazer simulações, vocês vão começar a fazer analogia do que vocês já sabem hoje na doutrina com esses pontos comuns que acontecem com os pacientes de EQM. Por exemplo, eles relatam que passam por experiências fora do corpo, né? Eles saem do corpo.
Segundo, eles observam seu corpo de longe, né? Então, mostra que eles vão ver o corpo de longe, né? Porque vocês sabem que a visão do espírito é 360 graus. Ele consegue observar o que está naquele ambiente e fora daquele ambiente, porque ele não está preso no corpo, que precisa dos sentidos, audição, visão, tato, olfato, tá? Então, a maioria relata que escuta os médicos, os enfermeiros conversarem, decidirem sobre qual vai ser o tratamento, né, o que vão fazer, né, qual a medicação que vai dar, né, inclusive mostrando, eles relatam quais são os instrumentos que foram usados com ele durante o procedimento cirúrgico, os procedimentos que ele estava ali naquele momento sendo realizado com eles, né? A grande maioria desses pacientes escutam, né, justamente o que eles não queriam escutar, né? Gente, ele se foi, acabamos de perdê-lo, né? Acabou, né? Quer dizer, eles escutam os médicos, né, afirmarem que ele morreu. Eles escutam isso, mas como eles estão escutando se eles estão vendo tudo aquilo, né? Como é que eles morreram, né? Quer dizer, comprova o quê? A existência do espírito, né? Que o corpo, a vida não acaba ali, continua. Relatam túneis por onde andam, luzes, né? Muito fortes no final desse túnel, então durante o percorrer desse túnel. Também tem pessoas que relatam que esteve também não só em lugares agradáveis, também como locais desagradáveis, como locais escuros, cheio de lama, frio, né, com muito sofrimento, com choros, quer dizer, vai depender de cada, como eu falei, indivíduo, tá? Então, outro ponto em comum, relatam que são recebidos por amigos e familiares já falecidos, né? Durante esse período que eles estão passando por esse túnel, chegam em locais e são recebidos por amigos e familiares. Vocês estão notando o quê? Né? Isso aí, o que acontece quando a gente desencarna? Né? Nós somos recebidos por nossos familiares, nossos guias, amigos, né? Olha aí a semelhança, né? Alguns conseguem ver, né, em sua mente, durante esse período, né, do EQM, um microfilme que passa em velocidade assim, máxima de todas as experiências que ele viveram na vida. Aí relato também que eles possuem um corpo diferente do que eles tinham antes. Um corpo mais leve, né? Também eles falam que eles visitam locais diferentes daqui da Terra, mas que tem um pouco de semelhança, né? Mas que quando eles começam a andar, a seguir naquele campo, naquele ambiente pela qual eles se encontram, na espiritualidade, é como se eles chegassem um momento que eles existisse uma barreira invisível que eles não conseguem atravessar. Eles são obrigados a voltar porque eles não conseguem atravessar. Por mais que eles queiram ficar, eles não conseguem e retornam, né? Que depois eu vou comentar com vocês o que seria essa barreira. Né? Ocorre em pacientes, né, também uma transformação íntima muito grande, pessoal. Né? E quais são essas transformações? Em seus valores. Né? Por exemplo, a maioria dessas pessoas que passam por essas experiências, né, falam que eles não têm mais medo da morte. Pode morrer, que eles não vão ter mais medo como eles tinham antigamente. Tá? Outro, tem mais interesses, passam a ter interesses por assuntos que tratam da espiritualidade, passam a ser um pouco mais religioso, começam a estudar mais esses assuntos, valorizam mais a família e os amigos, né? Passam a ter menos apego aos bens materiais, né? Ver que tudo aqui é passageiro, que a gente vai e deixa tudo, não fica nada, leva nada, nem o óculos, né? Ainda bem que a gente não precisa lá em cima para ver nem enxergar ninguém, né? Nossos sentidos são mais amplos, como diz aí, né?
Outra coisa, passam a ter mais empatia, quer dizer, passam a ter mais sentimentos, entendimentos em relação à dor do próximo e interesses das causas sociais, quer dizer, passam a ser pessoas mais caridosas, né? Mais prestativas. Isso acontece, não precisa acontecer uma experiência de EQM. Pessoas que passam por doenças graves, pessoas que passam por acidentes, né? Que vê que a nossa vida é passageira e que a gente tem muito mais para fazer aqui na Terra do que viver só essa única vida, e passam a dar valor mais para a nossa vida, para a nossa saúde, para a nossa família, consegue ver a vida de uma forma mais diferente, né? Assim, quando a pessoa chega e vê a morte de perto, não existe uma transformação. Imagina as pessoas que passam por esse estado, que é uma coisa que eu vou comentar com vocês. Existe uma coisa diferente para nós espíritos do que é morte e o que é desencarne. Morte é quando o corpo para de ter vida. E desencarne, no nosso meio espírita, né, na nossa doutrina, no nosso entendimento, é quando há o rompimento do laço espiritual. Aquele laço fluídico, aquele cordão de prata que liga, lembra? O nosso corpo, o nosso perispírito. Então, há o desencarne, realmente, né? Quando há o desligamento total do corpo, né? O nosso perispírito sai desse corpo quando existe o rompimento desse laço fluídico. Antes disso, ocorreu realmente a morte. Lembra que nós estudamos também em aulas passadas como acontece o desencarne? Que existe equipe espiritual que é especializada em fazer esse desligamento, que às vezes o paciente morre, mas depois de horas que vai acontecer, às vezes só no outro dia, que existe realmente o desligamento, esse cordão de prata, ele ainda fica ligado por necessidades espirituais, que só a espiritualidade vai saber o momento certo de ligar. Então, isso é muito importante a gente entender, tá? Eu vou dar aqui o When you come undone, it's true. Sometimes you feel it's only in the dark. You feel alone. In the dark, all hope is gone. Dreams go by and fade away. Feels so cold, left us strange. Who can the forces steal? Sometimes you feel it's only you. Don't give up, don't fall apart. Let the warmth inside your heart make you come back up again. Let the sun lead your way. As long as love fills your heart. Não sei se aqui parou. Eu acho que acabou o tempinho. Todo mundo deu para assistir? Deu sim. Deu, né? Então, eu quis mostrar aqui rapidinho, que foi a chamada da aula, né? Esse pedacinho, né, que você viu, né? A menininha estava com câncer, né? Chegou a hora que ela viu, né, que realmente desencarnou, visitou todo aquele quadro que eu falei. Tem pessoas que passam por locais diferentes, né? Passam por, né? Tem visão da vida, consegue visualizar, né, de cima, a família, os amigos, tem ideia do que está passando,
e depois você viu que foi quando ela retornou, né? Ela foi até onde ela podia ir, só que ela voltou, né? Que eu vou explicar para vocês qual é essa barreira aí, que depois eu vou explicar para vocês, tá? Então, que se mostrar através do desenhozinho, que é uma coisa mais fácil de entender e mais leve, para vocês terem um entendimento. Agora, aqui é uma pergunta, né, que as pessoas muito perguntam, falam, será que é uma, né, essa experiência de EQM é uma expiação, né? Será que as pessoas têm que passar por isso, né? Então, para os espíritas, não. É uma oportunidade, tá? Que fala assim, das pessoas terem de ver, né, que nós somos imortais, né? Que existe vida após a morte. E como eu falei para vocês, a maioria dessas pessoas que passam, né, por essa experiência, voltam pessoas diferentes, porque vivenciam uma coisa, né? Você imagina, né? Você imaginar, você está em outro plano, você ter acesso a tudo isso, você vê, né? O que eu estou fazendo com a minha vida, né? Será que eu estou dentro, né? Será que eu estou fazendo as coisas certas? Vou tentar melhorar, vou tentar ser uma pessoa melhor, porque eu vou ver que a vida vai muito mais do que aquele momento, né? Que a vida continua. Então, para nós espíritas, isso não é uma oportunidade para redirecionar, porque a maioria das pessoas que passam por esse estado, né, de EQM, nós costumamos falar, são pessoas que modificam profundamente em todos, uma mudança não só íntima, mas assim em relação a tudo, em todos os aspectos. Passam a ser pessoas melhores. Então, eu vou falar para vocês sobre casos, tá? Que esse tema EQM, tá? É um estudo que já vem sendo estudado, como falei para vocês, pesquisado, levado, né? Até a congresso, tudo. Mas o primeiro médico, tá? Que foi o primeiro médico que publicou uma publicação séria sobre o assunto, é um americano, ele chama Raymond Moody, tá? Raymond Moody Jr. E ele publicou o primeiro livro em 1975. Então, isso faz 47 anos, tá? Ele catalogou, ele estudou mais de 150 mil casos, tá? E ele publicou tudo nesse livro. Quando ele publicou, né, foi muito interessante, que passou por vários médicos, né, amigos dele, e uma das coisas que ele sabia, que primeiro ele ia ser criticado primeiramente pelos religiosos, que questionam essa questão, né, o clero, da vida após a morte. E segundo, né, pelos cientistas e médicos, né? Lembra quando Kardec, que assistiu o filme, que foi apresentar, que estava estudando, que existia realmente um ser inteligente, que a morte não... Ele foi até expulso pela academia, rejeitaram ele. Da mesma forma, esse doutor Raymond, quando ele levou essa pesquisa, esse assunto para o mundo científico, da mesma forma aconteceu com ele. Mas ele não desencorajou, né? Que parece que dá mais coragem ainda. Então, por isso, ele foi tanto alvoroço no meio científico, né, que os pesquisadores, que depois dali começou a surgir ainda mais pesquisas, mais pessoas interessadas sobre esse assunto. Tá? Aqui no Brasil, tá? Em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, tem um médico chamado Alexandre Moreira Almeida. Tá? Ele até criou um núcleo chamado NUPES, que seria Núcleo de Pesquisas, Espiritualidade e Saúde. Né? Ele é aqui de Juiz de Fora, no Rio de Janeiro. E ele passou 40 anos, são 40 anos, gente, da vida dele, pesquisando sobre EQM, sobre essas experiências. Entendeu? Ele tem mais de 260 casos catalogados. Ele tem artigos, ele é tão respeitado que ele tem artigo na revista científica, que só pessoas que têm, né, pesquisas renomadas, pessoas que são altamente conhecidas, conseguem publicar esses artigos nessas revistas. Então, ele conta, né, um caso muito interessante de um médico, de um senhor, né, que chegou lá passando mal, teve problemas, né, cardíacos, né, estava tendo um infarto,
tiveram que fazer o fibrilizador nele, né, o choque, e ele ressuscitaram ele, e daqui a pouco precisaram, por conta da respiração dele, de entubar. Você sabe que quando a pessoa vai ser entubada, né, a pessoa precisa ser anestesiada, precisa passar por todo aquele procedimento, né? Recebe anestesia, e ele tinha prótese dentária, ele não tinha dente, né? Ele tinha dentadura. Então, a enfermeira teve que ir lá tirar a dentadura dele para fazer o procedimento de intubação. Tiraram tudo, ela guardou, deixou ali na gavetinha do aparelhozinho, né? Entubaram ele, levaram para o quarto, ficou, né, estável e ficou lá acompanhando o senhor. Depois de alguns dias que ele acordou, né, que tiraram, né, desentubaram ele, que ele se manifestou, quando a enfermeira entrou no quarto, ele falou: onde está a minha dentadura que você tirou? Né? Quer dizer, ela olhou assim para ele e falou: foi, você tirou. Eu vi que você tirou a minha dentadura e agora eu estou assim, eu quero a minha dentadura, que eu não fico sem a minha dentadura. Você colocou na gavetinha lá do aparelho que você usou em mim. Aí, né, quer dizer, gente, se um homem estava lá, né, infartando, né, inconsciente, entubaram, anestesiaram ele, teve que tirar o... Como é que ele viu a enfermeira, os médicos conversando, ele falou que ele viu, que ele escutou, inclusive que ela identificou a enfermeira, ainda falou onde ela tinha guardado a dentadura. Então, mostra que tem muito, não existe, né? O que está realmente, que eles costumam falar de morto, não existe a lei. O cérebro vai muito mais do que isso. É o espírito que tem a visão, né? Então, esse foi um caso muito interessante que ele relata, né? Que justamente ele descreveu, falou onde estava e disse quem era a enfermeira. Então, vocês mostram que, né, ele não estava ali inconsciente. O corpo, sim, mas o espírito dele não. Tá? Outro também interessante é de um doutor chamado Éder Alexandre III. Ele é um americano. Tá? Esse, para mim, de todos os casos que eu estava estudando para explicar para vocês, também foi muito interessante. Porque esse médico, esse doutor Éder, ele era um médico altamente cético. Tá? Ele não acreditava, assim, também ele não era muito religioso, então ele era defensor da lógica científica. O que ele podia fazer para desmentir, desacreditar essas experiências de EQM, ele estava lá defendendo, dizendo que eram alucinações, falta de oxigenação, medicamento que dava para os pacientes, né? E o que aconteceu? Ele pegou um caso raro de infecção bacteriana de meningite. E ele ficou em coma mais de uma semana na UTI. Tá? E ele relata, né? Você vê que ele era uma pessoa que defendia, era contra, né, a existência da EQM, né, da vida realmente após a morte, o que ele podia fazer para desmentir isso daí. Ele acabou sendo uma prova testemunha disso, porque ele acabou tendo uma experiência de quase morte. E ele relata, tá no livro que ele fala assim, olha o título do livro: Prova do Céu, a jornada de um neurocirurgião, vida após a morte. Quer dizer, né, completamente diferente da visão que ele tinha antes. Né? E durante esse estado de coma que ele se encontrava, né, ele fala que ele teve lembranças, né, que ele foi levado, né, para uma outra jornada. Ele fala que ele viajou. Que ele não tinha corpo, ele tinha consciência disso, que ele não tinha corpo. Né? Ele não via um corpo, ele só via que ele estava livre, né, solto. Ele não identificava nada que o prendia, quer dizer, ele não tinha um corpo que ele olhava para baixo e via o corpo dele. Tá? Ele relatou primeiro que ele passou por lugares muito escuros, lamacentos, frios, né, com pessoas chorando, né, lamúrias, mas depois ele foi levado para um lugar um pouco mais agradável, foi melhorando, um lugar mais bonito, mais claro, né? E que nesse lugar, tá, ele foi recebido por uma moça,
Era uma moça alta, muito magra, clara, né? Dos olhos claros, também loura, né? E ela tinha umas asas. É isso que ele olhou assim, aí falou, nossa, né? Um anjo me esperando, né? Diz que ela foi muito simpática, cumprimentou, né? Perguntou se ele estava bem, se ele estava confortável, pegou na mão dele, foi mostrando os lugares, né? Recepcionando, sempre conversando com ele, que ele não tivesse medo, que ele poderia acompanhá-la, né? Estar do lado dela, poderia estar acompanhando, e que ele era uma pessoa muito amada, né? E ele foi acompanhando, disse que ele sentiu uma sensação de paz, de leveza, como ele nunca sentiu na vida, né? Era uma coisa tão leve, tão diferente, que ele não consegue descrever as sensações. A única coisa que ele perguntou, né, que é onde estaria Deus ali em tudo, porque ele estava sentindo a presença de Deus em todos os lugares, né? E uma pessoa que era cético e não era religioso questionava até isso, né? Conseguiu sentir Deus na sua essência, né? Então, quando os médicos, né, aqui na Terra, né, no plano material, não onde ele estava, quando os médicos já estavam fazendo uma reunião para decidir o que poderia ser feito com ele, já tinha tomado a última dose do antibiótico, já não tinha mais o que fazer com ele, já estavam desistindo, deixando ver onde iria mais, né? Quer dizer, ele não tinha mais jeito, ele teria que, né, ou melhorar ou realmente desencarnar, morrer. Foi quando ele começa a retornar do seu corpo, né? E ele abre os olhos, né? E foi quando ele começa, né, a retornar o processo de voltar ao corpo, né? Mas ele escutou toda a conversa. E depois, né, quando ele acordou, ele não contou nada para ninguém, porque ele ficou achando que as pessoas iriam chamar ele de louco, né? Que ele estava, como é que fala, em alucinação, como ele costumava falar. Então ele não poderia falar antes que ele tivesse a própria certeza se aquilo era alucinação ou não. O que foi que ele fez? Quando ele melhorou, né? Que ele teve acesso ao prontuário médico dele, toda a ficha dele, né? Por ser médico, ele teve acesso. Ele viu as medicações que foram usadas, os procedimentos que foram usados, inclusive o relatório que não tinha mais nada que fazer, né? Ou ele, dali em diante, ou ele resolvia melhorar, ou então realmente ele iria declinar, iria morrer, que não tinha mais nada que a medicina podia fazer para ele naquele momento. Então, ele verificou realmente, né, a gravidade do estado dele, né, que era impossível, né, que ele tivesse alguma atividade cerebral durante aquele período. Então, como é que ele pode lembrar do que ele passou, né? Será que tinha sido alucinação mesmo? Mas não era alucinação. Ele viveu aquilo, ele tem certeza que ele viveu aquilo, e aquilo voltou dentro dele, né? Então, ele fala, se ele não tinha atividade cerebral, né, como ele poderia ter recordação daquela memória, daquela experiência vivida, né? Aí, saiu, né, voltou para casa, e depois de 4 meses, aí ele teve realmente a prova, né? Ele ainda ficou na dúvida se era alucinação, se era EQM, né? Mas ele não poderia se manifestar, né? Porque era difícil para ele, por ser uma pessoa que defendia, né? Desmentia toda qualquer experiência de quase morte. Aí, quando ele, depois que ele estava 4 meses em casa, toca a campainha, é o correio, entregando para ele uma correspondência. Era a irmã mais velha dele, alguns anos mais velha do que ele, que enviou para ele uma fotografia, né? No álbum de família, tudo, né? Para ele, que ele quis fazer, começar a fazer o. Quando as pessoas voltam, como eu falei para você, dessas experiências, as pessoas voltam dando mais valor à família, aos amigos, né? As coisas que eram completamente desligadas. Parece que umas coisas que eles eram apegados, eles passam a esquecer, outras coisas que eles não davam a valor, eles tornam a ser prioridade. E ele queria fazer esse álbum dessa família dele, né? Dos pais, dos irmãos, dos avós, tipo árvore genealógica. E ele abre o envelope, né, que essa irmã tinha mandado para ele. E quando ele abre, ele vê a foto de uma moça, né? Que ela fala que era a irmã mais velha deles,
que ele não tinha conhecido, porque quando ele tinha nascido, ela já tinha morrido. E adivinha que era a moça da foto? Aquela moça que o recepcionou quando ele estava no plano espiritual. Aí ele teve certeza, né? Ele teve certeza que aquilo ali não foi alucinação. Ele estava com a prova na mão da fotografia, ele identificou a moça que recebeu, né, que no caso se apresentou com ele com asas, que falou que ele não tivesse medo, poderia acompanhá-la até certo limite, né, e que ele era uma pessoa muito amada. Ele nunca tinha visto aquela mulher, como ele era uma pessoa muito amada por ela, porque ele era irmão dela, né? Tinha sido irmão dela. Então, gente, aí mostra, né? Que realmente existe vida após a morte, né? Que não é o que ele pensou, né? Existe uma outra dimensão. Foi quando ele lançou esse livro, ele teve realmente essa certeza, ele vivenciou a EQM e ele publicou esse livro que eu acabei de falar para vocês, né? Que é a jornada de um cirurgião, né? Uma vida após a morte, quer dizer, coisas que ele jamais ia acreditar. Aí eu pergunto para vocês, alguém tem alguma dúvida? Tá claro para vocês? Quem tem dúvida, posso continuar? Então, vou lá, tá? Então, qual é a relação que a EQM tem, né? Que a experiência quase morte tem com a doutrina espírita, né? Depois de tudo que eu relatei para vocês, depois que tudo que, né, que vocês escutaram, fica mais fácil de entender, né? Que quem já estudou realmente a doutrina, né, sabe, né, do que eu estou falando, né? Que existe realmente uma relação entre vida após a morte, né? Consegue entender as coisas que foi relatada aqui por mim, né? Quando eu falo assim, tem alguma coisa a ver? Tem. Você consegue entender que tem como se fossem os fundamentos da doutrina espírita, né, com os relatos científicos que nós acabamos de falar, tá? Para alguns, né, que não são estudiosos, não conhecem a doutrina espírita, realmente é uma surpresa, é um fenômeno. Mas para nós, isso já foi estudado, né? Como eu falei para você, a nossa doutrina, ela é o quê? Ciência, religião e filosofia, né? E Kardec faz questão de falar que o espiritismo é uma ciência racionalizada, né? Que nós devemos pensar tudo que chega para nós devemos colocar no crivo da razão, nós devemos questionar, nós não devemos apenas aceitar a resposta sim ou não. Existe o questionamento, mas por quê? Mas para quê? Né? Então, mostra, né, que a doutrina anda acompanhada da ciência, né, e da filosofia e da religião. Tá? Então, como eu falei para vocês, é um estudo que nós já fizemos da emancipação da alma, que durante o sono, os sonhos, nós temos lembranças de experiências vividas. E quando nós voltamos dessas experiências, lembramos o quê? Né? Lembramos, né, integralmente ou vagamente daquilo que nós vivemos. Né? Então, a emancipação da alma, que eu falei para vocês, que é no Livro dos Espíritos, na pergunta 400 a 412, tá? Fala, né, que é a liberdade que a alma tem através do perispírito, tá? De se expressar, né? De estar livre, de se expandir, né? É um fato interessante, né? Que o que eu falo para vocês, que ele não está preso ao corpo, né? Apenas ligado. Isso acontece toda noite que a gente vai dormir, gente. Toda noite que nós vamos dormir, tá? Que o nosso corpo sai, é emancipação. Nós estamos fazendo isso. Toda vez que a gente repousa, a gente está fazendo praticamente uma EQM. A gente está em experiência de quase morte. O nosso corpo está ali, mas nosso espírito sai. Nós vamos visitar colônias espirituais, nós vamos visitar familiares, amigos, nós vamos estar aonde a nossa afinidade espiritual vai estar. Lembra que eu falei para vocês? Se eu gosto de estudar, se eu gosto de música, se eu gosto de estar empenhado em caso de sucesso, quando eu dormir, meu espírito vai para lá. Se eu gosto de festa, barzinho, bebida,
e não sei o quê. Quando eu dormir, ó, vou direto para lá. Eu vou estar aonde eu verdadeiramente gosto de estar. E aí queime isso. Toda vez que a gente dorme, tá? Nosso espírito emancipa, ele sai. É a folga que tem no nosso corpo, tá? Então, o nosso perispírito sai, nós percebemos coisas que estão em nossas voltas, né? Tanto no plano físico como no plano espiritual, né? Foi o que eu falei para vocês, quando na experiência de EQM, no caso desses de risco de vida que essas pessoas estão passando, né? Eles conseguem ter uma visão tanto do local como de fora do local, porque não estão presas às sensações dos nossos sentidos, né? Que é a limitação do nosso corpo físico, que é audição, olfato, tato, tá? Então, os perispíritos, gente, é uma matéria sutil, é diferente do nosso corpo, né? E dá ao espírito faculdades mais ampliadas. Então, na EQM, tá? O paciente realmente ele não tem atividade cerebral, tá lá, paradinho lá, mas apresenta um estado de consciência durante esse período. Isso mostra que a mente, a consciência, independe do cérebro, independe do corpo físico para existir, né? O Espiritismo fala isso, que nós, seres humanos, somos compostos de 3 partes: o corpo, o perispírito e o espírito, que é a essência, né? É revestido pelo nosso perispírito. Então, para a medicina, tá? É o cérebro, né? Quando fala a parte científica, para a psicologia, ele fala que é o cérebro que produz a consciência, a lembrança. Mas como a pessoa está inconsciente? Como é que ele pode ter essa lembrança se ela está inconsciente? Né? Como fala, é uma alucinação, né? Por conta de falta de oxigenação do cérebro, então por conta das drogas injetadas, das adrenalinas, né, para fazer com que o coração volte a bater. Mas como é que pode ser alucinação se o senhor viu a enfermeira guardar a prótese dentária dele na gaveta? Viu qual foi o aparelho, o equipamento que usaram nele? Qual foi a decisão que tomaram com ele? Né? Quer dizer, são coisas que mostram que não foi alucinação. Ele estava lá, como espírito, fora do corpo. Né? Então, como pode ser alucinação, né? Esse relato? Não pode ser. Comprova o quê? Que para nós espíritas, o ser inteligente vai muito mais além do que o nosso corpo, do que o cérebro. Nós estamos apenas ligados a ele. Tá? Então, toda vez que nós dormimos, que nós sonhamos, né? Praticamente nós estamos fazendo um EQM, tá? Estamos vivendo exatamente o que essas pessoas, nesse período, né, de risco de vida, são despertados, tá? Então, como eu falei para vocês, o cérebro, tá? Vai muito mais, é muito mais livre, não depende do nosso corpo, tá? O nosso espírito, ele é livre. Então, o cérebro está dentro do nosso corpo. Tem nada a ver com a nossa vida espiritual, como fala a medicina, tá? Então, isso comprova, tá? Que mesmo aquele corpo que está ali parado, morto, como a gente fala, morto, mas não desencarnado, porque ainda está preso nos laços fluídicos, no laço perispiritual, que é aquele laço de prata, né? Existe nele uma alma, né? Um ser vivo, independente da matéria morta, né? Então, comprova, gente, que está aí. Os próprios cientistas comprovam que realmente, no final da conta, existe sim alguma coisa além da vida, né? A morte não acaba, alguma coisa existe, né? Agora, vai depender, como se fala, da fé de cada um, da religião de cada um, de discutir o que é que vai ter ou não. Outra coisa aqui, lembra do cordão de prata que eu falei para vocês? Você está aí, ó, um caso assim, bem mostrando aí no desenho. Uma pessoa dormindo, tá? O corpo está lá se desdobrando através do sono, sendo ligado por um cordão fluídico que a gente costuma chamar cordão de prata,
tá? Vocês lembram aquela barreira que eu falei para vocês, que todos que estão passando por experiência de EQM falam, que eles estão andando em locais, por isso chega uma hora que eles, como se tivesse uma barreira, um bloqueio que eles não podem repassar? Sabe por quê? É o limite que eles podem ir. É o limite que aquele cordão de prata, que aquele laço fluídico consegue ir. Se ele passar daquele limite, por isso que não é permitido pela espiritualidade, existe, então, vai ocorrer, então, o desencarne. Aí ocorre realmente o desencarne. É cortado, né, o perispírito do corpo. Entenderam agora? As barreiras que todo mundo fala, que estão lá no campo, no local bonito, daqui a pouco o para não pode mais seguir, né? Outros precisam voltar, sentem necessidade de voltar, começa a escutar, né, as pessoas chorando, os médicos tomam decisão e resolvem voltar, né? Por quê? Aquele é o limite, não é permitido pela espiritualidade, porque eles ainda estão encarnados, não houve o desencarne, não houve o rompimento do laço fluídico. Como eu falei para vocês, existem casos, a maioria de casos de pessoas que morrem, né? E durante o enterro, depois, durante lá o sepultamento, antes vai lá a espiritualidade, que é a equipe responsável por desencarne, existe equipe para tudo. E essa equipe vai lá, e essa equipe que faz o desligamento desse laço fluídico, tá bom? Então, tá aí mostrando para vocês, né, que é esse caso daí. Aqui na doutrina espírita, tá? Kardec, ele não aborda a questão da forma como nós vemos hoje, né? Entretanto, ele menciona situações equivalentes, como são os casos de morte aparente, catalepsia e letargia, ocorrências que bem provavelmente podem propiciar ao indivíduo uma experiência de EQM, né? Essa questão também de emancipação da alma, nós vamos estudar também, né, a questão da catalepsia e da letargia, que são dois casos diferentes, né? São dois casos que a gente não vai tocar aqui, porque precisa de um estudo mais detalhado, né? Que é o caso, como eu comentei para vocês, não sei se acho que quando a gente estava falando sobre os milagres de Jesus, há uns 2, 3 anos atrás, foi abordado lá a ressurreição de Lázaro. Vocês sabem que Lázaro era um conhecido de Jesus, que Jesus gostava, mas que tinha lepra, né? E que ele tinha morrido, acho que uns 3, 4 dias já, que estava morto lá, enterrado. Quando Jesus descobriu sobre, Jesus foi, né, à cidade, e as irmãs, né, pediram para afastar as pedras e fala que Jesus ressuscitou Lázaro. Lázaro estava nesse estágio aí de letargia, né? Ainda não tinha sido rompido o laço fluídico. E Jesus, né, com a visão espiritual que ele tem, com o entendimento, né, de todas as obras do universo, de toda a movimentação, do magnetismo que ele tem profundo, ele conseguiu identificar que ainda não tinha rompido o laço fluídico, o laço de prata de Lázaro, que ele ainda estava lá. Foi quando ele fez, né, com que Lázaro voltasse. Mas por mais um pouquinho, se Jesus demorasse, né, se realmente não ia ser mais possível, porque aquele laço já teria sido desligado. Então, não dá para a gente entrar muito nesses casos, porque são casos que eu tenho que explicar de vocês, são bem complexos, e cada qual precisa de uma coisa mais específica. Mas só para vocês entenderem, né, a questão do laço fluídico, né? E aqui, para encerrar, tá, nós vamos fazer uma relação das coisas que surgem nos relatos de pacientes de EQM, né? Que vocês agora que já têm o conhecimento, que sabem que nada mais é do que o simples desdobramento do espírito, né? Na nossa alma, vão saber entender e relacionar esses casos, né? Que as pessoas, a grande maioria, abordam ele acontecido, com o que nós sabemos hoje da doutrina espírita, né? A grande maioria fala que, né, percebem orientadores espirituais, quer dizer, seres de luz, os guias espirituais, né? Estão do lado. Encontro com parentes encarnados. Lembra que eu falei com vocês? Quando a gente desencarna, a gente é recebido pelos amigos, né, pelos familiares. No caso daquele médico que foi recebido pela irmã, que depois que descobriu que era irmã, né?
visitam construções, paisagens, cidades, locais que são semelhantes, mas muito mais bonitos, né, do que aqui da Terra. Retrospectiva dos fatos da vida, começa a fazer uma reflexão profunda. Lembra aquele filme que passa, né, em alta velocidade na sua cabeça? É de todos os fatos, tanto bons como ruins, gente. É mostrado tantas coisas que você fez boa como ruim, tá? Nós somos juízes dos nossos próprios atos, tá? Então, a maioria dessas pessoas faz uma análise de consciência muito grande, tá? Do que realmente estão fazendo com a vida delas. A percepção das emoções das pessoas que magoam, quer dizer, consegue entender aonde errou para tentar melhorar, né? Uns têm um livre-arbítrio para voltar ou não, né? Outros é imposta a volta, você tem que voltar, porque não é a hora ainda, você tem coisa a continuar, tem coisa para fazer, pessoas para acertar, né? Coisas que a sua missão, né? Às vezes a pessoa precisa desse choque para poder, né, ter realmente a noção do seu papel, do seu compromisso, assumir na sua programação espiritual, que às vezes está tão esquecido, sabe, aqui envolvido na Terra, precisa sair um pouquinho acontecer uma coisa assim para dar outro. Volta por pouco, vai acabar o que você tem que fazer. Não foi isso que a gente combinou, né? A visão 360 graus, como eu falei para vocês, né? Da percepção, tem casos de cego de nascença, tem uma moça que era cega de nascença, sofreu um acidente, nunca tinha visto o corpo dela, nunca tinha visto nada. Ela só foi se identificar porque ela tem um anel, né? Você sabe que eles têm um tato, então eles identificam as coisas. E ela se reconheceu pelo anel, porque ela nunca tinha visto o corpo dela. Como pode ser alucinação, né? Aí você vê isso daí. E fala aqui, né? A maioria das pessoas falam que eles não têm diálogo, né? Eles não chegam, né? Quando está nessa passagem, que são recebidos, que são recepcionados, né? Que estão lá, eles não conversam. É tudo telepaticamente, de tudo que você vê, né? O plano espiritual mesmo, né? Eles conseguem se comunicar mentalmente, por telepatia. E aqui fala que a maioria vê que tem espíritos, né? Da equipe espiritual auxiliando a equipe material da Terra, né? Para que aquela pessoa que está lá, aquele indivíduo, volte, né, para o corpo físico, né? Eles estão dando não só sendo socorrido materialmente pelo médico da Terra, mas também estão recebendo, né, orientações, assistência de espíritos, de médicos espirituais que estão juntamente auxiliando os médicos da Terra para que aquele ser retorne ao plano material. E a questão do cordão fluídico que eu falei para vocês, né? Que é aquela questão da barreira que nem todo mundo consegue ultrapassar, porque ultrapassando aquela barreira é realmente o desencarne, né? Que é quando há o corte total dos laços fluídicos. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma coisa que possa falar, que queira se manifestar, perguntar alguma coisa, né? Pode perguntar, gente. Se eu puder responder, eu respondo. Né? Ninguém tem dúvida? Todo mundo gostou? Então, todo mundo viu que EQM, que as pessoas falam, os médicos falam, pesquisadores, que é um fenômeno para nós, espírita, é um fato simples apenas de emancipação da alma, que a gente vive praticamente esse fenômeno de EQM quando a gente dorme, quando nosso corpo sai, nosso espírito vai se encontrar nas colônias espirituais, nos estudos, visitar parentes, onde a nossa afinidade vai estar, você viu agora? Né? Mas existem pessoas que realmente precisam passar por essas experiências para que possam, né, dar mais valor à vida, né, deixar o legado. Por exemplo, pesquisadores dão o testemunho, né, daquilo que viveu para justamente pessoas terem conhecimento, né, que realmente a vida continua, né? O corpo está lá, mas existe algo muito mais além, inteligente, que é o nosso espírito. Tudo bem? Silvana quer falar alguma coisa? Não, tudo certinho. É isso mesmo, né? A aula que a gente teve da emancipação, e vamos voltar no assunto, com certeza, depois. Mas
E é engraçado que muitas vezes é falado, né? A gente tem que estar sempre sendo acompanhado nesses momentos, porque dependendo do lugar que a gente vai em estudo ou em visita, a gente queira ficar por lá. E aí não é permitido, né? Porque não é a hora, nem o momento, né? E aí a gente está sempre acompanhado pelos nossos protetores espirituais para que a gente volte. Não dá para não dá para dar umas fugidinhas, né? Aqui está muito bom, vou ficar aqui, né, Silvana? Tá travando. Silvana? Travou. Oi, Silvana, travou. Tá travando. Aqui tá bom. Espera, botei. Pode acabar.